Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, eu decidi gravar esse vídeo para trazer alguns aprendizados que eu tirei nas minhas duas últimas lives que eu fiz, uma com a doutora Maici, né, que é pediatra e consultora do sono. Nós falamos sobre rotina do sono para as crianças, o que nós devemos observar, coisas que são ideais de identificarmos dentro da organização de rotina com as nossas crianças. E a live que eu tive com o Gilmar, que também trabalha com a perspectiva do sono. Ele é treinador de sono na perspectiva natural, de como nós podemos buscar essa perspectiva natural para o nosso sono. Então, eu tirei alguns aprendizados, eu elenquei algumas coisas aqui no meu computador e eu vou trazendo alguns insights para vocês nesse vídeo aqui. Eu espero que faça todo sentido. Por quê? Porque eu sei que você está buscando a melhor qualidade de vida para você, mas principalmente como ter um pouco mais de tempo para você, apesar de termos as nossas crianças, como nós podemos nos organizar de forma em que a gente tenha essa satisfação de ter um tempinho durante o dia, de ter um tempinho durante a noite com uma rotina organizada. Então, o primeiro aprendizado que eu tiro da live que eu fiz com a doutora Maici sobre rotina do sono é que como começar a pensar na rotina de sono, o que a gente precisa olhar, né? Então ela traz esse aprendizado para mim, e para mim faz todo sentido, que é aquela rotina que caiba na nossa família, né? Eu tenho horários específicos, a minha esposa tem horários específicos, mas a gente precisa adequar a rotina da criança, das nossas crianças, de acordo com algo que realmente caiba para nós. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa, eu sou um pai, que eu tenho uma rotina de trabalho que seja durante a madrugada, eu preciso pensar nessa rotina de modo em que o meu horário não vá desfavorecer, por exemplo, o sono das minhas crianças. E vice-versa, né? Porque se eu preciso dormir durante o dia porque eu trabalho à noite, eu preciso organizar minha rotina para que eu também tenha presença de qualidade com as minhas crianças. Tá? Então é uma rotina que caiba na sua família, né? Então é importante a gente pensar isso, é importante olhar para a estrutura que nós estamos vivenciando na nossa casa para poder ter essa rotina de sono organizada com as nossas crianças e, consequentemente, para que você, para que eu e para que todas as outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo aqui consiga ter um sono verdadeiramente de qualidade. Porque o que realmente importa dentro de toda essa estrutura é o que está funcionando para você aí, tá bom? E para onde nós precisamos olhar, né? É uma outra coisa que para mim fica muito marcado, né? É isso que eu estou dizendo, é para a nossa realidade, para o que nós estamos realmente vivenciando junto das nossas crianças. E quais são as coisas essenciais para isso, né? O que nós devemos perceber e colocar de forma essencial? Nós precisamos estar atento aos horários, nós precisamos estar atento a como as nossas crianças estão reagindo a toda essa estrutura aqui, principalmente quando a gente está começando uma rotina nova, como que nossas crianças estão reagindo para essa rotina que a gente está colocando nova. Né? Você está conseguindo observar? Você está vendo se ela está ficando mais temperamental, se ela está ficando mais tranquila, se ela está realmente se adequando a essa nova forma de rotina organizada? Porque muitas vezes você, pelas circunstâncias da sua vida, você não conseguiu ainda realmente estabelecer determinados horários, estabelecer determinadas coisas que precisam ser agregadas, como diminuir uma luz, por exemplo, algumas horas antes do sono. Talvez você não tenha conseguido fazer isso. Mas algo muito importante da gente enfatizar é como que está o ambiente da nossa casa. Qual que é o ambiente? Você tá muito agitado antes da criança dormir, tem telas, tem TV ligada, tem celular, jogos, tem música alta, a luz está muito forte nesse ambiente. Tudo precisa estar alinhado com a questão da realidade de vocês. Para que nós tenhamos uma boa noite de sono, nós precisamos pensar em como está sendo o nosso dia. Para que nós possamos fazer uma rotina de sono organizada com as nossas crianças e elas se adequem a essa rotina de sono, é importante que nós olhemos para essa realidade delas,
para quais são as necessidades delas e principalmente como elas estão reagindo a isso, tá bom? E o que pode acontecer, né? Algo que para mim sim também fez todo sentido quando a doutora Maici falou, o que pode acontecer com uma criança que não tem uma rotina organizada? E isso para mim é evidente porque eu já no início ali, quando eu comecei as rotinas de sono, principalmente com a minha filha Anabela, eu já comecei a notar a qualidade nos momentos em que ela está acordada. Né? Então, quando a criança não tem uma rotina organizada de sono, ela começa a perder o senso, não só de sono, mas para praticamente tudo. Ela começa a perder o senso de antecipação das coisas, ela começa a perder o senso de segurança, porque está tendo muita mudança. Um dia ela dorme tal hora, outro dia ela dorme um pouco mais cedo, no outro dia ela dorme mais tarde, no outro dia ela dorme no sofá, aí outro dia ela vai para a cama dela. O pai e a mãe conseguem um negócio mais organizado ali. Ela perde o senso de estabilidade e principalmente de previsibilidade. A criança ela precisa entender como que é essa estrutura. Por que as crianças, por exemplo, elas brincam sempre com os mesmos brinquedos? Quando uma criança que tem acesso a telas, elas gostam de assistir praticamente sempre os mesmos desenhos com os mesmos episódios. Porque elas têm a capacidade de fazer essa leitura. E quando ela vai comunicar para o adulto algo, ela já comunica com certeza do que está falando. Ela já sabe falar o nome dos personagens que está passando no desenho, ela já sabe falar tecnicamente como que funciona aquele brinquedo que ela está fazendo, ou como que funciona a estrutura da brincadeira que ela está realizando. Por isso que é importante ter rotina. E quando a gente não tem essa rotina organizada com as crianças, elas podem estar perdendo tudo isso. E uma pergunta que eu fiz para a doutora Maici e que realmente ela me fez olhar para uma nova perspectiva eu perguntei para ela, rotina de sono dos sonhos existe? Eu tinha uma crença de que por conta que a rotina, principalmente com criança pequena, às vezes pelas circunstâncias acaba mudando com muita frequência conforme a criança vai crescendo, a criança não vai tendo dos sonhos, vai ser aquela rotina que vai funcionando para você. E é justamente na mesma perspectiva de olhar que faz a doutora Maici e faz ela também me ensinar que a rotina dos sonhos é aquela que a gente consegue fazer. É aquela que você consegue fazer aí na sua casa, é aquela que eu consigo fazer aqui na minha casa. Então, eu espero que você esteja conseguindo aos pouquinhos e de forma gradativa, de forma respeitosa ao tempo da criança e ao seu também, alcançar essa rotina dos sonhos. E a dica de ouro dela, já aproveitando a questão das telas que eu falei, ela dá uma dica que ela inclusive está com um desafio lá no Instagram dela, que é a doutora Maici, que é ficar pelo menos 2 horas antes de dormir, tanto nós adultos quanto as crianças, sem telas. Eu e a Anne, a gente fazia isso na nossa casa, né, de deixar a Bela um dia ou outro, não sempre, mas um dia ou outro, assistir algum desenho depois que ela janta e tal ali, e sempre 1 hora antes dela dormir a gente desligava todas as telas, baixava a luz da casa, diminuía o som, ia ler um livro ou banho, enfim. Mas nós começamos a fazer o desafio da doutora Maici. E, gente, já tem uns 3, 4 dias que nós estamos fazendo, e a gente não está fazendo 2 horas antes. A gente, principalmente com a Bela, nós estamos fazendo 3, já aconteceu de ficar praticamente a tarde inteira, até a hora de dormir, sem tela. E, gente, ela tem dormido durante a noite com muito mais qualidade. Ela vinha acordando, talvez por decorrência da presença da irmã, que ainda ela está se adequando às novas rotinas, até porque ela também está um pouco maior, ela está crescendo, e a gente tem agregado algumas coisas, tem tirado outras coisas, e ela estava acordando entre 2 e 3 vezes de madrugada, algo que não era saudável. A gente estava estudando para analisar o que realmente estava acontecendo com ela. E o fato de nós termos tirado a tela já nos colocou em avanço muito grande diante dessas circunstâncias que a gente estava vivenciando. E a Bela ela tem acordado assim, dessas últimas 4 noites, ela tem acordado 1 vez por noite. E dentre elas, eu noto que às vezes era necessidade de ir ao banheiro. E já teve noite, uma dessas 4 noites, que ela não acordou nenhuma vez. Então, assim, gente, dica de ouro, realmente,
Evitem telas o máximo. Se você puder evitar o dia todo sem tela e agregar coisas que ativem as suas crianças aí, melhor ainda. Eu sei, eu entendo, eu falo por experiência própria, principalmente como professor que está trabalhando em home office, que fazer esse trabalho em casa, muitas vezes colocar a criança de frente à tela é muito mais cômodo. Mas se a gente conseguir estruturar essa rotina e seguir à risca, de modo em que não atrapalhe o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo favoreça o desenvolvimento das nossas crianças e, consequentemente, nós possamos colher os frutos de uma rotina bem organizada com elas, é o que vai fazer toda a diferença. Tá? E as telas, assim, você tirar as telas o máximo possível, sem dúvida você já vai notar diferença, muitas diferenças aí. Já trazendo a perspectiva da live que eu fiz com o Gilmar, né, que como eu falei, ele é treinador do sono natural, né, faz as pessoas, um treinador comportamental do sono natural, faz as pessoas elas buscarem essa essência de como dormir com qualidade, isso os adultos, né? Ele trabalha com pessoas que têm tanto privações de sono quanto insônia. E ele trouxe várias coisas nessa nossa live aí que inclusive traz essa diferenciação sobre o que é privação de sono e o que é insônia. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tô tendo privação de sono e daí conversa com outra pessoa lá, tô tendo muita insônia porque minha criança está acordando várias vezes e tal, e consequentemente nós vamos validando algumas coisas sem perceber quais são as causas do que está proporcionando a privação de sono e quais são as causas que proporcionaram o processo de insônia, né? A privação de sono ele traz que é por forças das circunstâncias. Ele até citou o exemplo da questão dos médicos, né? Os médicos que têm um turno de trabalhar, por exemplo, durante a madrugada, por questões de plantões, eles têm uma relativa privação de sono por decorrência da sua função exercida profissionalmente. Nós, pais e mães, nós temos a privação de sono por decorrência das nossas crianças que acordam várias vezes durante a madrugada e, consequentemente, a gente acaba ficando sem dormir. Já a insônia, ela pode ser causada, um dos motivos que muitas vezes pode causar insônia é a própria privação do sono. Você passa tanto tempo tendo que acordar várias vezes no momento em que você deveria estar dormindo com qualidade que acaba sendo provocada. E ele traz até uma coisa muito interessante, que muitos de nós, pais e mães, quando as nossas crianças já estão com o sono relativamente regulado, está dormindo praticamente a noite inteira, a gente acaba continuando tendo esses despertares durante a madrugada. E ele falou também algo bastante importante, que é sobre as sonecas que nós adultos tendemos a tirar durante o dia por decorrência da privação do sono durante a noite. E ele falou que é quase que proibido. Para nós pais e mães, ele trouxe um pouco de liberdade, né? Nós que somos pais e mães e temos essa privação de sono, ele falou que no máximo, 20 minutos de soneca por dia. E que não existe essa coisa de compensar o sono, a noite mal dormida, com sonos prolongados durante o dia. Por quê? Porque isso vai continuar propagando essa falta de qualidade de sono durante a noite e, consequentemente, essa privação que a gente tem por decorrência da parentalidade pode estar gerando um distúrbio voltado para a construção dessa insônia. Então, gente, que cuidemos bastante das nossas perspectivas de autocuidado, né? Precisamos olhar para nós mesmos, para como também nós estamos reagindo a toda essa estrutura que talvez seja nova para você aí, ou que talvez já há algum tempo você vem tentando se organizar com a sua rotina aí, mas está faltando aquela dose profissional. E é por isso que eu sempre recorro a profissionais muito capacitados, por isso que eu sempre recorro a muitos estudiosos, livros, eu pesquiso, estudo para trazer aqui o melhor conteúdo para você, e eu espero que você esteja aqui já nesse quase 15 minutos de vídeo acompanhando, porque são vários insights que eu tirei. Como o próprio Gilmar falou, que ir para a cama
tentando dormir também é uma péssima ideia, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, vou aproveitar que meu filho e minha filha foi dormir, eu vou aproveitar para ir deitar na cama também, dormir mais cedo, porque normalmente eu acabo tendo que acordar várias vezes. Mas aí você deita na cama, a tua rotina ainda não está estabilizada, não está organizada, e daí você acaba indo deitar na cama sem sono, tentando forçar o dormir para que você consiga dormir mais tempo. E ele deixa cair por terra isso, né? Que mais importante do que você tentar ir dormir e forçar um sono é você adequar a sua rotina de modo em que quando você deitar para dormir, você durma. E ele também falou sobre a questão das telas, né? Me fizeram uma pergunta no meu Instagram antes da live, que eu tinha aberto a caixinha de perguntas, e uma das perguntas era como não perder o sono depois que acorda, né, por conta das crianças. E ele traz que o principal vilão é que, principalmente as mães, né, que amamentam de madrugada, quando vai lá pegar a criança para amamentar, acaba levando o celular junto. Daí tá ali dando mamar e tá com o celular, a luz tá na sua cara, muitas vezes pode até atrapalhar o sono da criança e, consequentemente, pode ter problemas para voltar a dormir. Então, assim, é muito importante a gente olhar para todas essas estruturas que eu falei aqui, mas mais do que isso, olhar para a sua realidade, ver aquilo que está funcionando para você, ver aquilo que está funcionando para sua criança, para que não faça nada aos trancos e barrancos. Sempre pensar que uma rotina, seja de sono ou de qualquer outra coisa, ela precisa ser gradativa e saudável, nada na loucura, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero também que você compartilhe com outras pessoas que talvez estejam precisando, e até a próxima.